Então, mais uma vez, vamos agradecer ao Mestre Jesus pela presença da nossa irmã Cibele Terra, que fará a palestra da noite. E assim pedimos ao Mestre Jesus que ilumine cada um de nós, proteja, fortaleça, e principalmente iluminando aqueles irmãos que passam por situações muito difíceis na guerra, onde são perseguidos e passam por sofrimentos vários, mas que o Mestre Jesus, a espiritualidade maior, alimente o amor e a paz a estes irmãos para que possam cessar essa situação desagradável. E nesta noite, possamos, através da mensagem do arrependimento, possamos interiorizar esse sentimento em cada um de nós para que possamos alcançar degraus melhores. Amado Jesus, ampare e proteja todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Então, desde já, agradeço pela presença, pelo convite. Muita paz, Deus ilumine. A palavra é com você agora. Então tá bom. Muito obrigada, viu, seu Adalberto, pelo convite, pela oportunidade, né? A gente que é da tarefa doutrinária, a gente só trabalha quando é convidado, né? Então, é um motivo de muita alegria quando a gente recebe convite para falar, porque é a nossa maneira, né, de ser um tarefeiro espírita. E o seu Adalberto me deixou bem à vontade para eu trazer, né, o tema que eu achasse mais conveniente para a noite. E eu, há pouco tempo atrás, falei sobre esse tema do arrependimento, baseada no Salmo 51. E eu achei muito interessante o estudo do Salmo, porque nós, geralmente, né, que estamos envolvidos na doutrina espírita, a gente pouco estuda o Antigo Testamento, né? A gente se detém mais no Evangelho de Jesus, nas obras, né, do Pentateuco e nas obras de Chico, mas é muito necessário também a gente conhecer um pouco da visão do Antigo Testamento. Então, lá no livro dos Salmos, né, tem vários salmos que alguns de nós já conhecem e tantos outros que ainda podemos vir a conhecer, né? Então, eu queria primeiro que a gente conhecesse um pouquinho esse livro dos Salmos que está lá no Antigo Testamento. Os Salmos, eles são poesias, tá? Houveram vários salmistas, várias pessoas que escreveram poemas exaltando o Criador. Os salmos, eles podem ser de súplica, eles podem ser de agradecimento, eles podem ser de angústia, eles podem ser de pedido. E o Salmo 51, ele é um salmo sobre o arrependimento de Davi, do rei Davi. Inclusive, o rei Davi, ele é um dos principais salmistas, né? Mas existiram outros salmistas também. E os salmos, na maioria das vezes, eles eram hinos cantados. O Davi, o rei Davi, ele tocava harpa e ele fazia esses salmos e tocava na sua harpa. Então era uma poesia, uma prece e um hino, tudo ao mesmo tempo, tá? Por que eu estou trazendo isso, né? Porque nós temos várias fontes para entender as leis divinas, né?
Então, no Antigo Testamento nós encontramos no Evangelho, nós encontramos em Apocalipse, nós encontramos no Pentateuco, nós encontramos nas mensagens, né? Deus, ele usa de diversas maneiras para chegar até nós, né? E aí hoje, então, nós vamos nos debruçar no Salmo 51. Para a gente conhecer a fundo a intenção do rei Davi ao escrever o Salmo 51, a gente tem que conhecer a história, um pouquinho da história do Davi, né? Davi foi um rei do povo judeu, né? E ele foi um dos principais reis. Muitos de nós já escutamos falar de Salomão, né? O Davi, ele foi pai de Salomão. E teve aquela passagem, né, com Golias, que o Davi, ele venceu Golias. Então, é o mesmo Davi, tá? E tem uma passagem que é muito importante da gente entender, porque ela mostra o que fez com que Davi escrevesse o Salmo 51. Então, é o seguinte, Davi era rei, né? E ele estava na casa dele, no palácio dele, em um momento de ócio. E ele chega no terraço do palácio dele e ele avista uma mulher se banhando dentro de casa. E aquela mulher estava nua, se banhando. E Davi, que era um homem de Deus, ele era um homem bom, ele fica totalmente encantado por aquela mulher. E ele chama um dos guardas e pergunta: quem é aquela mulher? E aí eles contam para o rei Davi que aquela mulher é Betsabeia, que ela é mulher de Urias. Urias era um dos soldados do exército do rei Davi. E Davi, ele enlouquece de desejo por Betsabeia. E como ela era casada, ele comete adultério junto com ela. Então ele peca diante da lei mosaica, diante da lei divina, né? E Betsabeia engravida do rei Davi. E ele continua apaixonado por ela, e o grande dificultador para que os dois ficassem juntos era Urias, que era o marido de Betsabeia, que era guerreiro do exército. Então, o rei Davi chama o responsável pela guarda e monta uma manobra para que Urias, na próxima batalha que ele fosse na frente do batalhão. Assim, se tivesse alguma batalha, uma das primeiras pessoas a receber, né, toda aquela agressividade do exército inimigo seria Urias. E assim aconteceu. Urias morre na batalha por intermédio de uma manobra do rei Davi. O rei Davi, então, se casa com Betsabeia, que até então ficou viúva. Então, o que eu quero dizer com essa passagem? Né? Essa passagem, ela mostra para nós uma fraqueza do rei Davi. Ela mostra para nós um momento de ele ir contra a lei, né? Ele ferir a lei de Deus, porque ele propiciou a morte de uma pessoa, né? Ele desejou a morte de uma pessoa. E naquela época o adultério também era considerado um crime com pena de apedrejamento. Então ele pecou contra a lei de Deus, né? E aí, no reino, tinha um profeta chamado Natã. Essa passagem, ela está em Samuel 2, tá? Capítulos 11 e 12. E lá no capítulo 12, o Senhor manda o profeta Natã
falar para Davi. E o profeta Natan, ele conta para Davi uma história. Vou ler para vocês a história. Numa cidade havia 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só tinha uma ovelha, que ele tinha comprado e tinha criado. A ovelha crescera na casa dele, junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo e dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Chegou um hóspede na casa do homem rico. Este não quis tomar uma de suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar um banquete para o hóspede. O que ele fez? Pegou a ovelhinha do pobre e preparou para o hóspede, tirando daquele homem pobre a única coisa que ele tinha, o único bem que ele tinha. E aí, o profeta Natan fala para o rei Davi. E então, rei Davi, o que nós devemos fazer com esse homem? Aí o rei fala, ele pagará 4 vezes o valor da ovelha. Aí, o Natan diz a Davi, esse homem és tu. Assim fala o Senhor, o Deus de Israel. E aí ele fala mais, né? Ele mostra para Davi o que Davi tinha feito. Que o Davi fez exatamente isso, né? Ele tirou de Urias a esposa de Urias e a vida de Urias. E aí, aquilo fere muito o Davi, né? E o Davi, ele se vê desesperado pela culpa. E aí vem o arrependimento de Davi, que é o tema nosso da noite, né? O nosso estudo de hoje. Então, é importante a gente ver o seguinte. Davi, ele só se arrepende quando ele se convence do que ele fez, do mal que ele fez, né? Enquanto ele fazia, ele não tinha essa consciência. Então, o arrependimento, ele vem depois que ele toma conhecimento, ciência do mal que ele causou, né? E aí, Davi vai e escreve o Salmo 51, tá? Agora, eu vou apresentar para vocês o Salmo 51, que a gente vai esmiuçar para repensar um pouco os temas de arrependimento, de misericórdia de Deus, do que é pecado, tá bom? Eu vou apresentar para vocês, porque tem aqui uma apresentação bem bonita. Vamos lá. Apaga as minhas transgressões. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Então vamos lá. Estão escutando também? Se não tiver, vocês me chamam, tá? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo,
e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então, é um salmo grande, né? E cheio de pedidos, né? Davi ali só tá pedindo, né? Lava-me, purifica-me, faz com que o meu espírito seja reto, cria em mim, né? Ele coloca para fora como se tivesse algo vindo de fora para dentro, né? Então, assim, o que nós temos aí nesse salmo para a gente pensar, né? A primeira coisa que Davi fala, ó Deus, tem piedade de mim, conforme a tua misericórdia. Então, ele está pedindo misericórdia a Deus, né? Nós vamos conversar à luz da doutrina espírita, tá bom? Por quê? Porque nós sabemos que Deus não é um Deus que pune. Não é Deus que nos julga. Nós estamos inseridos diante da lei divina, que está presente em nossa consciência. Então, quem nos julga somos nós mesmos. E pela história que eu contei, Davi também é que se convenceu, Davi é que se julgou. Por mais que Natan fale para ele, tem que ter um reconhecimento do erro, né? Então, o primeiro passo para o arrependimento, reconhecimento do erro, né? E Davi faz isso aqui. E nós, né? Nós sabemos que temos múltiplas existências, né? Que muitas vezes nossos erros, né, foram maiores lá no pretérito e que nós nem nos lembramos deles, né? E que bom que não nos lembramos, porque se lembrássemos, muitos de nós não suportaríamos, né? Saber o que fizemos. Só que nós temos o resultado das nossas escolhas. Então, esse tema de hoje, ele traz para a gente reflexões como livre-arbítrio, né? Davi teve o livre-arbítrio.
Ele teve a escolha, fazer ou não fazer. Só que e nós? Porque quando a gente lê um salmo, quando a gente lê uma passagem do Evangelho, quando a gente lê uma parábola de Jesus, né? A gente precisa se debruçar sobre aquilo que a gente lê e trazer para a vida da gente. Eu não estou falando de Davi. Eu estou falando de nós. Né? Nós não estamos aqui no papel de apenas analisarmos a passagem e julgar se Davi fez certo, se fez errado, se o salmo teve a ver com a história, se ele pediu mais do que deveria. Não. A gente precisa achar o Davi dentro da gente. Né? E eu? E eu diante das minhas escolhas. E quando eu erro? Porque nós erramos muito. Nós erramos porque nós somos espíritos imperfeitos. Na escala evolutiva dos espíritos, nós estamos muito mais perto da origem do que da pureza, que é a finalidade da nossa criação. Abaixo de nós só existem espíritos primitivos. Então, a gente era primitivo, viramos imperfeitos. Então, o mal, o erro, a imperfeição, o instinto, ele ainda está muito presente em nós. Então, é natural que a gente, às vezes, faça escolhas erradas. É natural que as nossas imperfeições apareçam mais. Mas, o que nos faz diferentes? O que nós, espíritas, estamos procurando? Por que nós escolhemos hoje estar aqui, conversando? Eu acredito que é o desejo de melhorar. Eu acredito que nós acreditamos que nascemos, fomos criados para a perfeição. E assim, a gente vai sempre revendo os nossos erros, revendo as nossas falhas. E o arrependimento, ele é o início disso, né? Arrepender é reconhecer os erros. Mas não basta arrepender. Vamos voltar lá na historinha de Davi. O Davi pede misericórdia, ó Deus, me perdoa, ó Deus, né? O que mais que ele fala? Me purifica do pecado. Cancela. Que hora que ele fala cancela aqui? Cancela o meu pecado, né? Me faz branco como a neve. Ou seja, ele está pedindo a Deus que limpe o que ele fez. Só que nós sabemos que existe uma lei que se chama causa e efeito. Como que os nossos erros são purificados? Como que os nossos pecados são cancelados? A gente tem uma visão de que precisa haver uma reparação. Que só o perdão de Deus não basta. Né? E nós não vamos ter o perdão de Deus porque a gente não infringiu Deus. Deus, ele é tão maior, tão soberano, que ele não se ofende com o que nós fazemos, não. Ele não tem que perdoar, não. Nós, espíritos imperfeitos, é que perdoamos. Porque só perdoa aquele que se sentiu ferido. Não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes alguém chega para você e fala assim, me desculpa. Desculpa de quê? Né?
A gente pede desculpa quando tem culpa. Se a pessoa não fez nada comigo, eu não tenho que desculpar. É mais ou menos assim. Então, a gente não pede perdão a Deus. O perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a luz do Espiritismo, é a lei de reparação. E qual é a lei de reparação? Como que nós conseguimos reparar os nossos erros? Que fenômeno que acontece que a gente tem oportunidade de reviver e de reconstruir e de fazer diferente. Alguém quer falar? Começa com re. Quer falar, Lia? Eu ia dizer a perfeição. É a reencarnação. A misericórdia de Deus para conosco é a possibilidade de reencarnarmos. Quantas vezes for necessário até repararmos, até nos purificarmos. Porque essa purificação, ela é a purificação do espírito. Nós fomos criados todos iguais. Mas nós fomos criados para escolhermos, para vivenciarmos, para conquistarmos a perfeição. E nós sabemos o caminho, porque nós temos em nós, gravado em nossa consciência, o caminho, que são as leis divinas e morais. Tem uma pergunta lá, né? Lá no Livro dos Espíritos. Aonde está escrito? Na nossa consciência. Mas como? Porque fomos criados com essa lei. Só que, de acordo com a nossa vivência, nós fomos fazendo escolhas erradas. E isso há milênios. Não sei quantas encarnações nós já tivemos até chegar aqui, né? Então, a gente sabe que a existência de hoje, ela é uma oportunidade de acertarmos. Vamos acertar 100%? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque o nosso planeta não é para isso ainda. Mas nós temos que acertar mais hoje do que a gente acertou antes. E a gente tem que errar menos hoje do que nós erramos antes. Por isso que alguém falou aí evolução, que é o caminho para frente. É um caminho rumo à perfeição. Né? Então, o tema é arrependimento, mas o arrependimento ele é apenas o início. Ele é apenas o início dessa longa jornada de reparação dos erros, de novos compromissos, de novos reencontros, né? Porque não é Deus que nos muda, não é Deus que me purifica. Deus me concede a inspiração, o amparo, o conhecimento, mas o caminho, ele é nosso. E aí que eu achei muito importante a gente estar conversando sobre isso, porque no Salmo dá a impressão de que é de fora para dentro. É Deus que vai consertar. É Deus que vai perdoar. É Deus que vai punir ou não vai punir. Mas qual que é a nossa punição? Né? A nossa punição são as consequências das nossas escolhas.
Então, hoje, nós vivemos as consequências das escolhas anteriores, dos erros anteriores. Aí alguém pode virar para mim e falar comigo assim: ah, Cibele, então não há o que eu possa fazer. Eu estou condenada. Por quê? Se eu sou o resultado das minhas escolhas, e eu só escolhi coisa ruim porque eu era espírito primitivo, só vai dar ruim agora na minha vida? Eu tô fadada ao sofrimento? Claro que não. Por quê? Porque nós sabemos também que através das escolhas atuais, nós podemos amenizar as nossas provas e as nossas expiações. Então, a maioria, né, dos espíritas tem um caso que é do Herculano Pires, né? E que ele conta, e que muitos de nós já devem ter escutado, né? Da pessoa que numa vida pregressa usou a mão para matar alguém. E que ficou no plano reencarnatório dela, ela perder o braço nessa vida atual. Só que essa pessoa, ela conheceu, desde muito nova, a caridade. E com os braços dela, ela auxiliava muitos irmãos. Ela curava com as mãos. Ela acolhia com as mãos. E aí, ela atenuou o resultado, o plano reencarnatório. E aí, quando foi para ela perder o braço, ela perdeu apenas um dedo. Isso é um exemplo que a gente tem, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, muitos momentos da nossa vida atual podem ter sido, inclusive, amenizados. E aí a gente tem que pensar daqui para frente, né? O que eu quero colher lá na frente, né? É claro que eu quero colher felicidade, eu quero colher bem-estar, eu quero colher saúde. É claro, ninguém quer sofrer, não, gente. Nós já saímos dessa ideia de que é pelo sofrimento que nós vamos ser purificados. Não, não é através do sofrimento. É através da nossa boa conduta, é através das escolhas corretas, é através do trabalho no bem, é através do serviço no amor, do perdão das ofensas. É esse que é o caminho. Então, se eu escolho esse caminho, eu não precisarei mais sofrer tanto. E é por isso que a nossa terra, a nossa casa, vai passar por uma transição. Vai para um mundo, vai passar a ser o quê? Um mundo de regeneração. Porque no mundo de regeneração, não haverá tanto sofrimento mais. Agora, nós seremos teletransportados para esse lugar? Não. Nós estamos construindo esse lugar. Então, a partir do momento que o meu trabalho no bem for maior, que os meus pensamentos bons forem maiores do que os meus pensamentos ruins, que as minhas boas atitudes sejam maiores do que minhas más atitudes, eu caminharei para um mundo de menos sofrimento. Para mim e para todos os meus irmãos. Então, nós estamos nesse processo, né? Então, o livre-arbítrio, como estamos usando o nosso livre-arbítrio? Eu ainda acho que tudo é determinado por um plano maior? Eu ainda acho, como Davi, que Deus é que vai purificar-me?
A doutrina espírita nos chama para responsabilidade. Quando a gente estuda, é isso que desperta em nós. É o nosso compromisso com a nossa evolução. E se cada um de nós, habitantes do planeta Terra, evoluir, todos nós evoluiremos juntos e o nosso planeta também. Então, é um processo de dentro para fora. Tá? Vamos caminhando, que ainda tem um tempinho, né? E aí Jesus, no Evangelho, nos ensina que, para sermos perdoados, precisamos também perdoar a quem nos fez algum mal. E aí é mais uma oportunidade de reconciliação, de não julgamento, né? Porque se nós julgarmos nosso irmão, seremos julgados no peso e na mesma proporção. E o julgamento, ele traz consigo a culpa. E a culpa, ela é inimiga da reforma. Ela é inimiga da evolução. O arrependimento, ele é bem-vindo. A culpa, não. Porque a culpa, ela nos paralisa. A culpa é apenas a lamentação. Então, o primeiro estágio pode até ser a culpa. Mas quando a gente pede o perdão, não tem a desculpa. O que é a desculpa? É tirar a culpa. Então, quando a gente pede o perdão, a gente não está se eximindo do erro. A gente não está esquecendo o erro. E quem nos perdoa também não está esquecendo. Assim como quando a gente perdoa alguém, a gente não é esquecendo. A gente está dando uma nova chance. Ah, mas eu não dou conta de perdoar, eu não dou conta de conviver. Mas Jesus não está falando que está precisando conviver. Você precisa tirar de dentro de você aquela mágoa, aquele peso, né? Então, que a gente pense nisso, né? Que a culpa, ela pode ser o início. Mas ficar debruçada na culpa, porque eu errei, eu sou pecadora, meu Deus, né? Por que eu fiz? Não. E agora? O que eu posso fazer para consertar? Porque a lei de reencarnação é essa. Nós retornamos com o objetivo único de evoluirmos, de avançarmos. E para avançar, nós precisamos de quê? Nós precisamos de reparar. Nós precisamos de construir. Então, quando eu me disponho, né, a melhorar, a perdoar, eu já estou nesse caminho, né? As coisas ficam mais leves, porque o rancor, a mágoa, a culpa, eles são prisões que nos deixam pesados, né? E quando se tem um peso, é tão mais difícil caminhar, não é? É tão mais difícil subir degraus com muito peso. Então, tem pesos que a gente pode deixar para trás, né? A mágoa, o rancor, o medo, a falta de esperança, o pessimismo.
Tudo isso são pesos que nós devemos deixar para trás, para a gente conseguir continuar. Mas eu estou falando deixar para trás, eu não estou falando esquecer. Né? Porque isso tudo faz parte da nossa existência. Né? A gente é um conjunto. Então, qual é a maneira melhor de reparação? Né? É perdão das ofensas, benevolência e indulgência, que é a própria caridade. É o conceito de caridade lá no Livro dos Espíritos, né? Então, eu perdoar as ofensas. Aquela pessoa que me fez algum mal, que me caluniou, que ainda não encontrou, né? O bom caminho. Benevolência, né? Fazer o bem ao nosso próximo, servir, né? E sermos tolerantes, porque todos nós estamos no mesmo nível evolutivo. Quem habita esse planeta, quem está na mesma escola, geralmente está no mesmo nível, né? Uns, às vezes, podendo auxiliar os outros, é igual aquela turma na escola, né? Que às vezes tem um colega que sabe mais uma matéria, e aí ajuda e passa cola, e auxilia, mas ninguém é professor. Aqui nessa escola não tem professor. Tem colegas, às vezes, mais adiantados, que já leram determinado livro, né? Às vezes na escola a professora pede para ler o livro, tem um colega que já leu, e aí todo mundo pede o resumo. Então tem colegas que podem auxiliar, mas estamos todos no mesmo degrau. E precisamos um auxiliar os outros no serviço do bem, que é o único caminho. É o único caminho, né? Para passar de ano, para mudar de escola, né? Então tá. Outra coisa importante da gente pensar, né? Que a lei divina, a lei de justiça, ela é só uma, né? Ela foi dividida lá no Livro dos Espíritos em várias leis, mas na verdade a lei divina, ela é só uma, né? E a gente percebe a misericórdia de Deus na lei de Deus para conosco, que é uma lei de justiça, amor e caridade. Então, quem está de acordo com a lei de Deus está no caminho correto. Às vezes a gente cansa, a gente esquece, a gente perde média, mas a gente está a caminho, né? Nós devemos manter sempre essa coragem em nós. Porque é um ato de coragem a gente se arrepender. É um ato de coragem a gente pedir perdão. Por mais que Deus não tenha que nos perdoar, a gente pede perdão e é bom pedir. Faz bem para nós. Faz bem para nós reconhecermos o nosso erro e a nossa condição de aprendiz. Então, quando a gente pede o perdão, é algo ativo, não é algo passivo. Né? A gente pede perdão visando a melhora. Né? E nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós recebemos e de tudo aquilo que nós escolhemos para a nossa vida. É um caminho longo, né, gente? É um caminho simples, mas ele não é fácil. Vejamos lá o exemplo do rei Davi, né? Ele foi
tentado. E ele caiu em tentação, né? E por que ele foi tentado? Tem um detalhezinho lá na história que nos chama a atenção. Ele estava ocioso. Ele não estava fazendo nada no palácio. Então, na hora que ele chegou lá na varanda, no terraço, oi? Ele caiu em tentação. Então, isso é um aspecto muito sutil que a gente precisa levar em conta. É a questão da vigilância. Davi estava invigilante. Ele estava ocioso. Nós, às vezes, estamos ociosos. E é por isso que a gente precisa sempre ter momentos como esse, né? De conversa, de estudo, porque nos faz voltar para a necessidade de vigiar. Porque nós sabemos, nós já sabemos, e a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, eu não quero aqui trazer, né, o sentimento de culpa, nem o peso do julgamento. Não é isso, né? Mas que nós possamos nos comprometer com a nossa responsabilidade. Porque quando a gente tem o conhecimento da lei divina, quando a gente tem o conhecimento da doutrina espírita, a gente sabe da nossa responsabilidade com as nossas escolhas, com as consequências dos nossos atos. E que a gente possa fazer as melhores escolhas sempre. Vai ter momentos que nós vamos cair, vai ter momentos que nós vamos errar. Mas que quando isso acontecer, a gente se lembre que é possível levantarmos, nos arrependermos e voltarmos para o caminho. E é isso, sempre. Sempre, sempre, sempre. Nos pequenos detalhes da nossa vida, nos maiores, né? Quantas vezes? Mas se a gente cai em erro, na maioria das vezes é pela invigilância. É por deixarmos cair nas tentações. E que tentações são essas? São tentações grandes, como o rei Davi? Não. Às vezes não. E aí eu tenho para ler para vocês uma mensagem que vai falar sobre isso. Tá? Um minutinho que eu vou abrir aqui. Se eu conseguir abrir, sabe? Porque eu não estou conseguindo, não. Eu salvei, mas não está abrindo o meu vírus. Não está permitindo abrir. Mas não tem problema, não. A gente acha outra mensagem para ler. O que falava a mensagem que eu queria ler para vocês é o seguinte. Que a gente esteja vigilante nos pequenos momentos da nossa vida. Então, que a gente saiba dizer não quando alguém chegar despertando em nós a vontade da maledicência. Que a gente saiba falar não quando a nossa reação for uma reação de ira, de raiva. Que a gente aprenda a dizer não quando a nossa vontade é de rebater uma ofensa.
Que a gente saiba dizer não quando for nos apresentado algo que vai fazer mal para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. Que a gente saiba falar não para aquilo que nos faz mal. E isso é a todo momento, né? É difícil. É igual eu falei para vocês, é simples, mas é difícil. É difícil por quê? Porque é agora que nós estamos abrindo para a mudança, né? E toda mudança, ela é demorada. Toda mudança é trabalhosa, né? Mas assim como quando a gente muda de casa, a gente olha e faz uma renovação, né? Eu me mudei de Minas Gerais para Santa Catarina. O que eu trouxe? Eu trouxe o básico. Saí distribuindo metade da minha casa. Por quê? Supérfluos. Coisas desnecessárias. Que às vezes a gente está carregando e está virando peso. Então, que a gente saiba analisar, né? Que peso que nós estamos carregando? O que desnecessário para a minha evolução eu estou levando? E só existe uma pessoa capaz de fazer isso. Você. Não sou eu que posso dizer, né? É cada um, através da autorreflexão, através do conhecimento, através da humildade, né? De se reconhecer, né? A gente está falando hoje sobre arrependimento. Eu não gosto muito da palavra pecado. Eu prefiro a palavra erro. Eu prefiro a palavra imperfeição. Então, que a gente se perceba como imperfeito rumo à perfeição. Tá bom? Então, agora eu queria ver se tem alguma pergunta, alguma colocação, antes da gente encerrar. A pergunta é: quando você vai voltar de novo, fazer outra palestra? Ô, querida! Excelente palestra. Que gracinha, obrigada. Bela reflexão, muito bom, parabéns. Só temos a agradecer, né? E que não demore a voltar. Foi que bom. Excelente. Gratidão, irmã. Jesus te abençoe. Assim seja. Eu gosto muito de conversar, né? Assim, porque eu penso que tudo que a gente lê, a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Porque esse que é o objetivo. O grande objetivo da doutrina espírita é fazer com que nós sejamos melhores. Melhor que quem? Melhor do que eu era. É esse que é o objetivo da doutrina. Né? Então, eu gosto muito de levar essa reflexão, porque é difícil. Mas se a gente se comparar com quem a gente era, né, há 5 anos, há 10 anos, é tão gostoso, é tão gratificante quando a gente percebe um avanço nosso, né? Eu me lembro de uma pessoa que eu gosto muito na doutrina lá em Belo Horizonte, que ele falava assim: nós temos que observar as nossas reações. Antes, eu gritava. Agora eu só falo, mas eu falo mais baixo. Vai chegar a hora que eu não vou nem falar. Vai chegar a hora que eu não vou nem pensar. Né? Então, assim, a gente tem que ir aos poucos, mas tem que ir, né? A gente não pode parar. Então, às vezes, aquela pessoa que era briguenta, que era explosiva, hoje, de vez em quando, ela faz um comentário, dá uma indireta, mas ela já melhorou. Se ela continuar nesse caminho da vigilância, da reforma, vai chegar o dia
em que ela só não vai não dizer, como ela só vai dizer coisas boas, agradáveis. E quando ela não tiver nada a dizer de bom, que ela silencie, né? Esse que é o caminho que a gente está tentando, né? Mas muito obrigada, foi um prazer, viu? Nós é que agradecemos. Muito, muito bom. Muita Obrigada, minha querida. Obrigada. Muito bem. Essas reflexões nos chamam bem a atenção para a gente entender o caminho que estamos percorrendo. E realmente a gente ainda tem muitos mitos sobre Deus. A gente imagina que a gente pede tudo para ele fazer. A gente não quer fazer nada. Tudo é para ele. Oh, Deus me perdoa, Deus me faz isso, Deus me manda isso, Deus me manda aquilo. E aí Deus fica assim, oxe, eu botei ele no mundo para ele se melhorar, ele quer tudo pronto. É isso Mas mesmo. realmente a caminhada na doutrina espírita dá um ponto de energia, de conhecimento que a cada dia a gente vai tirando um cisco do caminho, um cisco do olho, como se diz. E a gente passa a enxergar melhor, porque a gente está acostumado a olhar para fora e esquece de olhar para dentro. Isso é que a gente hoje está cada dia se melhorando. Então a reencarnação nos dá essa ideia. Mas eu acredito que a palestra é tão ótima que muita gente ainda quer falar isso, pelo menos cada um tem aí uns 2 minutos, 1,5. É porque Deus está em nós. Por isso que começa de dentro para fora. Deus não está fora, né? E assim, já tem vários estudos, inclusive, da área médica, né, da área da física, né, comprovando o poder da fé, o poder da espiritualidade, o poder da gratidão, né? Como que quando a gente está pensando em Deus, está pensando em agradecer o que temos, né? O poder do perdão. Hoje em dia já tem estudos, né? De pessoas pensando naquela pessoa que lhe fez mal. E aí eles rastreiam, né? Tiram foto, né, do nosso cérebro através dos aparelhos de ressonância, de tomografia, e aí eles mostram as áreas do cérebro que estão mais estimuladas quando a gente pensa no rancor ou pensa em situações tristes, e aí em contrapartida, quando a gente pensa, né, no belo, no agradável, a gente de bem com a vida, de bem com as pessoas, aquele cérebro como que ele é. E isso não tem nada nem a ver com religião. Mas isso é para mostrar para a gente que realmente é dentro de nós, né? Que atitudes assim fazem a diferença. Gratidão, perdão. A culpa, ela se faz presente, mas ela não pode estar presente. A gente tem que transcender, tá? Porque a culpa é algo que nos paralisa. E arrepender é ir além, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Arrepender não é sentir culpa. Arrepender é reconhecer que precisa mudar. Tá bom? Se alguém mais quiser falar, estou à disposição. A Letícia, pode Eu falar, não tenho. Boa noite. Boa Não noite. tenho nada para perguntar, eu só quero agradecer e te dizer que eu achei assim, maravilhosa a tua explanação, que deixou assim, oportunidade para que nós possamos refletir a cada momento, a cada instante das nossas vidas. Porque eu vejo por esse caminho aí também. Porque às vezes a gente cobra muito.
Mas essa cobrança, ao invés de ajudar, quem ainda não sabe o sentido dessa cobrança só vai se prejudicar. E deixar uma reflexão como você deixou, com essa forma maravilhosa de explanar o que foi lido, o que nos deixou entender, e o que você trouxe para passar com segurança foi muito bom. Parabéns. Que Jesus te abençoe sempre, nos abençoe sempre. Muito obrigada, Muito querida. obrigada. Que nome lindo, né? Letícia de Jesus. Lindo. Obrigada. Parabéns, viu? Lindas reflexões, maravilhosa. Deus te abençoe, te proteja. Assim Muito seja. boa mesmo. Eu que agradeço, viu? Muito, tá? E esse sotaque de vocês também, que é tão agradável. Sotaque lindo. Oi, Dirce. Boa noite, Boa gente. noite, querida. Então, acho interessante assim, né, que muitas vezes as pessoas nos conheceram, vamos dizer, há anos atrás, né, e elas têm aquela impressão que a gente continua daquele jeito. Então, tem uma mensagem, acho que é uma reflexão, que eu acho bem interessante, que fala, se você me conheceu há anos atrás, prazer, eu sou uma nova pessoa. Eu acho isso tão bem interessante, sabe? Porque às vezes a gente conheceu lá, né? E a gente, assim, da doutrina, realmente, ela abre, assim, né? O horizonte da gente, coisas que a gente fala, não, eu não sou assim. Aí quando você escuta, você fala, poxa, eu não sou assim, não, sou pior que isso. Então a gente vai se modificando, né? A gente vai melhorando, vai querendo ser melhor. E uma das coisas que eu levo para mim e levo para os meus filhos, e até netos também, é sobre quando a pessoa quer alguma coisa, que a pessoa está ali precisando, e a pessoa fala, não, quando Deus quiser, sabe? Fica ali acomodado, né? Quando Deus quiser. Gente, temos que fazer a nossa parte, e aí, porque Deus sempre faz a dele. Aí, se as vontades, né, se forem iguais, né, que bom. E se não for, que pense sempre, né, o que Deus quer para nós, que eu acho que Ele sempre quer o melhor para nós. Então, eu acho que isso na doutrina abre muito horizonte, né, para nós, para as pessoas que estamos aqui, que estudamos, que tentamos ser melhor sim, né, muitas vezes não conseguimos não, caímos no erro também de Davi, né, porque é muito fácil cair, né, nesse erro de desejos, né, de assim, a gente não vai falar, não, eu sou forte. Muitas vezes caímos, né, pensamentos, né, até, e a gente, sei lá, mas a gente está aqui para melhorar, e a doutrina está aí, né, para ela alertar a gente, para a gente se tornar um ser humano melhor do que ontem e há anos atrás também. E é isso. Isso mesmo. Obrigada, viu? Se não tiver mais alguém para fazer pergunta, comentário, eu peço a própria Cibele para fazer a prece final da doutrinária da noite de hoje. Tá certo. Então, vamos fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente e nos conectarmos com uma luz descendo do alto, uma luz muito clara, um azul quase branco. E ao percebermos essa luz, que a gente possa receber todo o auxílio, todo o amparo, a intuição,
para que possamos a cada dia melhorarmos enquanto espíritos que somos. Agradecemos a Jesus a oportunidade dessa reunião, a oportunidade do esclarecimento, a oportunidade de estarmos sempre no caminho que Ele traçou para nós, o caminho que Ele quer que sigamos. E pedimos a espiritualidade, ao mentor de cada um aqui e agora, que nos ajude a trilhar com amor, com tranquilidade, e que a gente possa sempre estar atentos e vigilantes. Senhor Jesus, governador do nosso planeta, esteja presente em cada irmão, em cada irmã, necessitado de teu amor, necessitado de tua esperança. Traga esperança, Senhor, para cada coração. E que o nosso planeta possa ser inundado de amor, de paz e de perdão. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja.